Capítulo 20. Fui acordado pelo início do programa na tela da televisão. Dia 2, o locutor laranja, parecido com um lagarto, estava a dizer. Ainda falava naquela versão estranha, mal reconhecível da fala comum do sindicato. Era como tentar entender alguém a falar com um sotaque cajun profundo. Claro, estavam a falar inglês, mas para o meu cérebro, poderiam muito bem estar a falar Klingon. Achaste que estaremos nele desta vez? Donut perguntou, a levantar-se da cama para se sentar numa das cadeiras. Explodimos metade da masmorra. Isso deve contar para alguma coisa, não achas? Meu Deus, estou tão animada que podia fazer xixi. Na verdade, eu tenho que fazer xixi. Ela saltou da cadeira e dirigiu-se para a casa de banho feminina, que teria uma caixa de areia à espera dela. Mas ela voltou a correr da esquina apenas um minuto depois. Cal, ele está aqui. Ele está na casa de banho. A casa de banho das senhoras. O assassino. O gajo que matou Rebecca W. Eu saltei. Imediatamente vi o ponto azul no meu mapa, bem ali. Como? Certamente eu teria notado no momento em que acordei. Eu habituei-me a manter um olho no mapa. Estava sempre atento aos outros. Dei um pontapé mental em mim mesmo enquanto corria. Concentrei-me no ponto. Aventureiro Frank que, era ele, com certeza. Anda, eu disse. Eu me empurrei para o corredor lateral com as casas de banho. Nós nos encontramos no corredor, o homem a sair da casa de banho, a sorrir desculpando-se. Paramos a apenas alguns metros um do outro. Ficamos a olhar por alguns momentos, a avaliar um ao outro. Donut parou entre as minhas pernas e começou a subir. Ele era um homem alto, magro, mas não tão alto quanto eu. Cerca de 40. Eu o considerei ou militar ou polícia pela maneira como se portava. Era um tipo branco e não se barbeava há alguns dias. Bonito, mas não extraordinário. Um gorro dos Seahawks cobria o que eu adivinhava ser uma cabeça careca. Ele usava jeans rasgados e sujos e uma t-shirt preta. Estava também equipado com o que pareciam ser ombreiras de futebol, mas eram feitas de metal preto brilhante, obviamente encantadas. Os ombros eram pontiagudos. Não me deixava examinar as propriedades. Ele usava botas pesadas, para as quais eu olhei com inveja. Eu presumi que ele tinha uma arma escondida em algum lugar, mas não havia agora. Em vez disso, ele carregava um machado de batalha maciço sobre o ombro. A arma de ferro de uma só cabeça parecia bem usada. Ele também usava um cinto com uma linha de facas de arremesso. Eu examinei as propriedades dele enquanto ele fazia o mesmo comigo. Aventureiro Cerquilha 324,119. Frank Q. Nível 8. Raça: humano. Classe: ainda não atribuída. Ele não tinha estrelas ao lado do nome, o que significava que nunca tinha matado um chefe. Mas ele tinha outra coisa. 3 crânios. Eu sabia exatamente o que os crânios iam indicar mesmo antes de me concentrar neles. Assassino de aventureiros X3. De repente, senti muito frio. Desculpe, eu não queria assustar a sua gata, o homem disse. Ele tinha uma voz autoritária. Definitivamente um polícia, ou algum tipo de autoridade. Eles ensinavam-te a falar assim no treino. Aquela é uma gata, certo? Pensei que se dormisse na casa de banho, ninguém poderia me apanhar de surpresa. Não percebi que as casas de banho nas áreas seguras eram diferentes das que estavam nos corredores. Ele fez uma pausa. Onde estão as suas calças? E os seus sapatos? Você tem andado descalço este tempo todo? Ele olhou-me de cima a baixo, alternando entre mim e a gata, com um olhar de divertida ironia. Além disso, qual é o problema com o seu nome? Guarda-costas real?
Então você estava a dormir lá dentro, na casa de banho das senhoras? Eu perguntei, a ignorar as perguntas dele. Ele fez uma pausa. Ele inclinou a cabeça, como se estivesse a decidir se queria responder ou não. Sim, ele disse finalmente. Eu não dormia há mais de 24 horas. Encontrei esta sala segura, arrastei uma daquelas camas para lá e apaguei. Devo ter ficado fora por 12 horas seguidas. Estúpido, eu sei. Se isso fosse verdade, ele teria estado a dormir quando chegamos. Donut não usou a casa de banho? Eu não conseguia lembrar-me. Cal, Donut, usaste a casa de banho antes de irmos dormir? Donut, eu não usei, eu fui na casa de banho do corredor antes de encontrarmos esta sala. Eu nunca vi o seu ponto no minimapa, eu disse. Você não vê os ícones de crawlers a dormir, ele disse. Já viu alguém fora do seu grupo a dormir numa sala segura? Os corpos deles tornam-se translúcidos. Se você os tocar, a sua mão move-se através deles. Você é de Seattle? Eu ainda estou muito perto de onde entrei, mas não consegui encontrar escadas para o segundo nível. Donut, que tinha estado a subir e a rosnar o tempo todo, não aguentou mais. Tu mataste Rebecca W. Ela gritou. O homem apenas olhou para a gata por vários momentos. Puta merda, ele disse finalmente. Pensei que era o que tinha ouvido. Uma gata a falar. Que raio de lugar? Donut sibilou em resposta. Atrás de nós, ouvi o choque de aço na tela da televisão. Eles tinham começado a mostrar o resumo do dia. Você a conhecia? O homem perguntou. Rebecca Wong? Ele admite. O criminoso confessou. Donut chorou. Vou acertar-lhe com um míssil mágico. Ela saltou para o meu ombro e começou a mexer a bunda. Espera, espera, ele disse. Ele deu um passo para trás e levantou as mãos. Eu não é o que parece. Eu não tive escolha. Nós não a conhecíamos, eu disse. Nós só tropeçamos no corpo dela. Ele parecia relaxar. Olha, eu posso explicar, ele disse. Não foi só ela. Eram 5 deles. A minha parceira apanhou um, eu apanhei 3, e você não acreditaria na coisa que matou o 5º tipo. É uma longa história. Pode, pôr a sua gata no chão? Pôr-me no chão? Não foi isso que ele quis dizer, eu disse. Donut. Calma. Este era o primeiro humano vivo que tínhamos encontrado, e eu queria ouvir a história dele. Eu não confiava nele nem um pouco, mas eu queria ouvir o que ele tinha a dizer primeiro. Donut resmungou algo baixinho. Onde está a sua parceira? Eu perguntei. Ele fez uma pausa. Ela está morta. Baleada. Depois de um momento, eu assenti. Vamos para a outra sala. Estamos a perder o programa. Podemos falar lá. Ok, ele disse. Ele olhou para Donut com cautela, que fez um barulho de cuspir. O pelo dela estava completamente inchado. Você viu o último episódio? Eu perguntei. Sim, o homem, Frank, disse. Ele sentou-se a cerca de 3 metros de distância, perto da saída. Ele colocou o braço esquerdo sobre a cadeira, a tentar parecer casual, mas eu podia ver que o seu corpo inteiro estava tenso. A outra área de descanso cerca de 5 quilômetros a leste daqui. Essa tem um restaurante. Todo aquele quarteirão está agora invadido por plantas espinhosas e rastejantes que o comerão inteiro. Eu encontrei este lugar enquanto procurava as escadas. Os rot stickers lá fora dão um soco. No ecrã, mostrava um grupo de cerca de 40 homens do Médio Oriente a lutar contra um chefe de município. A criatura era uma monstruosidade blindada, do tamanho de um elefante, parecida com um rinoceronte de 6 patas com tentáculos nas costas. Os tentáculos pareciam ter a capacidade de transformar os homens em pedra.
O monstro tinha sido ferido gravemente, mas acabou por matar todos os 40 homens. Metade deles tinha sido transformada em pedra. Um momento depois, a criatura caiu e morreu. O display congelou, e empate apareceu no ecrã. Conte-nos a sua história, eu disse, e depois nós contaremos a nossa. Eu mantive um olho no ecrã, que estava a mostrar um desastre de aventura após o outro, e um olho no homem enquanto ele contava a sua história. Frank alegou que ele e a sua parceira, uma mulher chamada Meg, trabalhavam para a fiscalização aduaneira, o que era uma maneira simpática de dizer que ele era um agente federal e trabalhava para a ICE. Eles estavam à paisana, lá fora naquele clima ridiculamente frio a fazer algum tipo de vigilância num armazém. O lugar ficava perto da água, supostamente a empregar um grande grupo de trabalhadores chineses indocumentados. Quando o colapso veio, o armazém desapareceu, revelando um grupo de cerca de 15 homens e mulheres que tinham estado lá fora, a fumar num pátio. Frank e a sua parceira identificaram-se, e todos começaram a disparar uns contra os outros. A masmorra abriu-se bem no meio do tiroteio deles. A parceira dele, Meg, tropeçou na escadaria, e não a largava. Então ele entrou com ela. 5 dos outros, por razões que ele disse não conseguir entender, seguiram-nos. Ele continuou a contar um tiroteio no corredor. De um confronto com a líder deles, Rebecca W., que lhe tinha disparado 3 vezes antes que ele a apanhasse bem no coração. Ele tinha pensado que ia morrer, mas tinha sarado incrivelmente rápido. Ele tinha pilhado o corpo dela e perseguido o último, apenas para ver o homem a ser comido por um monstro vegetal, uma coisa que saiu de uma vagem gigante. Chamava-se Vine Creeper. Eu tinha visto um deles durante a estreia do programa. De lá, Frank encontrou uma guilda tutorial, os seus ferimentos foram totalmente sarados, e aqui estava ele. Ele tinha estado a usar a sua arma e as que tinha pilhado dos outros, mas agora estava sem munição. Aquela, ele disse. Rebecca Wong. Ela era a chefe da operação. Uma traficante de pessoas. Uma condutora de escravos moderna. Estávamos a dias de desmantelar toda a operação. Seu pobre homem, Donut disse no final da história dele. A atitude dela em relação a ele tinha dado uma volta completa. Estou desolada pela sua parceira. Ele encolheu os ombros. Agradeço. Ele levantou-se e pegou um biscoito. Ele comeu-o, e a notificação de mais 9,8 SP tocou sobre a cabeça dele. Foi esta Rebecca quem matou a sua parceira? Eu perguntei. Eu observei a notificação sobre a cabeça do homem a desaparecer. Não, ele disse, a abanar a cabeça. O homem sentou-se novamente. Foi um dos capangas dela, o mesmo tipo que foi morto pelo Vine Creeper. Ele baleou a Meg. O homem baixou a cabeça. O programa tinha avançado para a segunda metade, a mostrar humanos que estavam a ter um bom desempenho. Uma mulher vestida com equipamento de neve e o que parecia ser um capacete de valquíria tinha uma besta encantada que disparava raios de fogo. Mostrava-a a atravessar um grupo de coisas goblin com cara de cão. Gnous. Olha, eu disse. Já que você pilhou aqueles tipos que matou, não me parece que tem algumas calças que me possam servir nesse seu saco. Ou sapatos. Ele fez uma pausa. Claro, chefe. Se não se importar de usar a roupa de um homem morto. Cal, Donut. Não digas nada em voz alta. Podes ver isto? Donut, o que está a acontecer? Cal, não escrevas em letras maiúsculas. Acho que o Frank vai tentar nos magoar ou incapacitar. Isto é importante. Não reajas. Não ripostes de modo nenhum. O que quer que faças, não dispares um míssil mágico. Deixa acontecer. Confia em mim nisto. Vou dar uma oportunidade. Quero atraí-lo para a ação. Donut,
Eu não gosto disto, Cal. Frank é um herói americano. Cal, Frank está cheio de treta. Ele está a mentir. Acho que pode haver mais alguém aqui conosco, e eles estão a preparar-se para nos atacar. Eu explico num minuto. Vamos ter que correr. Prepara-te. Donut, eu não gosto disto, Cal. Um par de calças caqui apareceu na mão dele. Elas tinham uma enorme mancha de sangue na lateral. Ele atirou, mas estas são as maiores calças que eu tenho. Eu não sei se te servem ou não. Eu tenho um par de sapatos aqui também, mas não diz quais são os tamanhos. Obrigado, eu disse. Eu parei, à espera de ver se ele me atiraria um par de sapatos, mas ele estava a fazer cena de fingir que estava a ordenar o inventário dele. Ele queria que eu experimentasse as calças primeiro, que eu notei logo que eram muito pequenas. Eram calças de mulher. Eu suspirei. Paciência. Eu levantei-me e virei as costas. Eu fiz movimentos como se estivesse a tirar as minhas joelheiras. Tudo o que aconteceu a seguir ocorreu em menos de um segundo. Eu vi o ponto azul aparecer no corredor da casa de banho, assim que a mulher emergiu da esquina. No mesmo momento, Donut saltou no ar com um guincho em pânico quando Frank puxou a sua arma do inventário e disparou contra a gata. A mulher, pistola apontada diretamente para minha cabeça, também disparou. Na televisão, Lucia Mar, juntamente com os seus 2 Rottweilers, Cici e Gustavo III, rasgavam um grupo de monstros vermelhos, parecidos com demônios. A rapariga era como um demônio, a brandir a sua massa selvagemente. Donut aterrou na mesa com os biscoitos. O corpo dela deslizou, a mover-se através do prato, que desapareceu e reapareceu como se não estivesse realmente lá. Os pés dela agitavam-se enquanto ela caía da beira da mesa. Ela atingiu o chão e saltou, a gritar a plenos pulmões. Cal, Cal, ajuda! Eu estou aqui, eu disse. Nós temos que ir agora. Temos menos de 2 minutos. Ela parou, a olhar de um lado para o outro entre mim e os 2 crawlers congelados. Ambos tinham a palavra malicioso a brilhar sobre a cabeça deles. Eu recordei a minha discussão anterior com Mordecai. Isso foi depois de Donut ter comido o biscoito de animal de estimação melhorado e enquanto esperávamos que ela se transformasse. Tu disseste que eles se teletransportavam para fora daqui se ela se transformasse num monstro. Então os monstros nunca podem entrar em áreas seguras? E se eu deixar a porta aberta? Eles não conseguirão entrar? Oh, eles vão entrar, Mordecai disse. Fecha sempre a porta. Se for um mob, ele se teletransportará no momento em que te atacar. Mas eles também vão destruir o lugar. E se Donut não se transformar num monstro, mas também não me reconhecer? Ela às vezes morde pessoas que não reconhece. Ela se teletransportará então? Não. É diferente para os crawlers. Não há violência nem roubo nas salas seguras. É uma regra estrita e de ferro. Você tem 3 hipóteses. A primeira vez, você congela no lugar por cerca de 100 segundos enquanto recebe uma palestra automatizada sobre ser simpático. A segunda vez é por 1 hora. A terceira vez você é despojado de todo o seu equipamento e teletransportado para um ninho de mobs. Então, quando Frank Q e a sua parceira, o nome dela era mesmo Meg Mai, decidiram matar-nos para levar o nosso equipamento ou o que diabos eles estavam a fazer, eles cometeram o erro de usar uma área segura como ponto de ataque. Obviamente foi a primeira, e última, tentativa deles de o fazer dessa maneira. Mas como é que tu soubeste? Donut gritou, a olhar entre as 2 pessoas congeladas. Elas tinham sido congeladas no exato momento em que tinham puxado os gatilhos. As balas nem pareciam ter saído dos canos ainda. És psíquico. E de onde é que veio esta senhora? Eu simplesmente não entendo.
Isto é muito angustiante. Nós não temos tempo, eu disse enquanto adicionava as calças ao meu inventário. Eu tive uma vaga noção de pegar o Frank, rearranjá-lo para que a arma dele estivesse virada para a parceira, mas tive medo que o sistema contasse isso como um ato de violência da minha parte. Temos que ir agora. Antes de sairmos a correr, tirei um segundo precioso para examinar os atributos de Maggie Mae. Ela tinha mais ou menos a mesma idade que Frank, cerca de 40 anos, atlética. Uma mulher branca com cabelo castanho bem cortado. Ela usava calças e botas metálicas brilhantes. Ela usava um casaco de couro semelhante ao meu, embora o dela tivesse as duas mangas. Ela não parecia carregar nenhuma arma além da sua pistola. Aventureiro Cerquilha 324,116. Maggie Mae. Nível 9. Raça: humana. Classe: ainda não atribuída. Ela tinha 5 crânios ao lado do nome. Entre ela e Frank, eles tinham matado 8 pessoas. 8. Ambos tinham a capacidade de ficar completamente furtivos. Eu duvidava que eles tivessem estado a dormir na casa de banho. Eles provavelmente tinham ouvido aquela explosão de antes e nos rastrearam até a sala segura. Deixamos um rastro de rot stickers mortos ao longo do caminho, um caminho literal de destruição para este espaço. Frank tinha dito que as pessoas ficavam translúcidas quando dormiam. Era verdade? Certamente não era verdade para Donut, mas ela também estava no meu grupo. Talvez eles tivessem a intenção de nos apanhar de surpresa e nos matar enquanto dormíamos, mas quando perceberam que não podiam, foram para a casa de banho esperar. Talvez o plano fosse me apanhar de surpresa por trás enquanto eu ia à casa de banho dos homens. Eu não sabia. Nós saltamos para o exterior, e eu tracei um caminho para a artéria principal mais próxima. Eu bebi uma poção de pele de ferro e dei uma a Donut, fazendo-a beber. Um par de aglomerados de pontos vermelhos apareceu entre aqui e lá. Eu não queria perder tempo a lutar contra eles. O corredor era muito estreito, o chão muito acidentado para usar a chopper. Além disso, um tiro de um rot sticker provavelmente transformaria a bicicleta motorizada numa bomba. Então corremos. Eu queria evitar os mobs se pudéssemos. Cada mob que deixávamos vivo era um que eles teriam que lidar. Por que é que estamos a correr? Donut perguntou. Podemos com eles. Eu não sei se podemos, eu disse. Ambos têm armas. Ele é nível 8, o mesmo que nós, e ela é nível 9. Chegar ao 9 é difícil, então ela provavelmente tem muitas habilidades. Além disso, eu realmente não quero ter um daqueles marcadores de crânio ao lado do meu nome. Mesmo que eles mereçam, todos os outros que encontrarmos não saberão disso. Nunca conseguiremos que ninguém fale conosco. Mas se não os pararmos, eles vão magoar outra pessoa. Eu parei no corredor. Olhei para a gata. Era uma coisa muito não Donut de se dizer. Mas pior, era a verdade. Droga, Donut, eu disse. Olhei por cima do ombro na direção da sala segura. Eles estariam acordados agora, embora eu suspeitasse, e esperasse, que não viriam a correr. Eles provavelmente iriam magoar outra pessoa. Se conseguissem encontrar alguém. Mas o que podíamos fazer? Donut disparou um míssil mágico, matando um grupo de ratos de nível 2 regulares que pareciam infestar todos os corredores, independentemente do bairro. Os ratos chiaram e caíram de costas. Um deles deixou cair uma pele de rato e um bife de rato no chão. Não leves isso para o inventário, eu disse. Cancela. Donut bufou, mas obedeceu. Ela adorava pilhar cadáveres. A pessoa que matava um mob tinha direito prioritário de pilhagem por alguns minutos após a batalha, mas se eles cancelassem a caixa, o cadáver tornava-se jogo limpo.
Eu tive uma ideia, mas não sabia se funcionaria. Não tínhamos tempo, mas eu precisava testar. Eu puxei uma das bombas de fumo Goblin da minha stash, acendi o pavio e depois adicionei-a rapidamente ao inventário do rato. Deixou-me fazê-lo. Como na maioria dos jogos, permitiu-me adicionar itens ao inventário do cadáver como se fosse um baú. O rato tinha um padrão de inventário em grelha que parecia não poder guardar muito. Era assim que o inventário tinha sido para os crawlers na temporada passada. Eu tinha que ver se a bomba de fumo permanecia acesa. Eles tinham dito que os itens não retinham o seu impulso, mas e quanto a isto? Graças ao meu nível 5 em manuseio de explosivos, agora quando eu examinava itens incendiários, recebia alguma informação extra. Bomba de fumo Goblin. Tipo, deflagração. Efeito: fumo opaco sobre um raio de 10 metros por 3 minutos. Estado: bom, 89 centavos. Emite uma nuvem fedorenta de fumo ondulante e multicor que dura por 3 minutos antes de se dispersar. Use para confundir inimigos ou como um adereço de palco num concerto de hair metal. Não dizia que a bomba estava acesa. Eu puxei a bomba, e para meu alívio, o pavio ainda estalava e cuspia faíscas. Eu rapidamente adicionei-a de volta à grelha do rato. Tudo estava igual, mas o estado tinha mudado para descarga iminente 34 centavos. Em seguida, examinei a minha pilha de dinamite Goblin. Todos estavam com 50, não 100, e todos eles estavam ou em detonação iminente ou perigo. Parecia que o aviso de perigo aparecia assim que o estado estava abaixo de 15. Eu retirei cuidadosamente o pedaço de dinamite mais instável que tinha, um que estava a 10 centavos e adicionei-o ao inventário do rato sem o acender. Notei que, apesar de eu manusear a dinamite o mais cuidadosamente que pude, tinha descido para 9 centavos. Jesus! Tive sorte de não ter explodido mais cedo. O próximo estava a 13 centavos. Eu acendi-o e depois adicionei-o rapidamente ao inventário do rato. Se eles nos seguissem, provavelmente viriam por este mesmo corredor. Aquele tipo tinha limpado completamente o cadáver de Rebecca W., incluindo as roupas dela. Pessoas que faziam isso eram do tipo que pilhava tudo. Se eles encontrassem o rato, esperançosamente pensariam que tínhamos estado com muita pressa para parar e pilhar para nós mesmos. Ratos normalmente não deixavam cair nada além de pele e carne. Era suspeito para caralho. Mas, talvez tivéssemos sorte. Se Frank puxasse os 3 itens do inventário do rato, literalmente explodiria nas mãos dele. Por agora, era o melhor que podíamos fazer. Ok, eu disse, a olhar nervosamente por cima do meu ombro. Lembrei-me que eles podiam ficar invisíveis, pelo menos no mapa. Vamos. Nós viramos, e continuamos a correr para a artéria. Como é que tu soubeste? Donut perguntou enquanto continuávamos a correr. Ele estava a mentir. Ele estava a mentir desde o início, eu disse. Então ele não é um agente federal? Ela perguntou. A respiração dela estava a vir em arquejos, mas o corredor estava perto. Eu não sei, eu disse. Acho que ele pode ser. Ele fala e age como um polícia. Mas toda a história dele era treta. Aquela mulher Rebecca era de nível 3. Ele disse que tinham entrado num tiroteio de imediato, mas isso não podia ser verdade. Ela tinha aquele caroço de maçã no inventário. Isso significava que ela tinha ido a uma guilda tutorial e ativado o inventário. E depois ele comeu aquele biscoito, e eu vi que ele recebeu 9,8 de experiência em vez de 10, o que significava que ele estava num grupo com alguém. Alguém vivo. Além disso, ele tinha o braço apoiado na cadeira, e eu podia ver que ele estava a contorcer o dedo. Ele estava a digitar no chat.
Ele não tinha descoberto como usá-lo apenas com o cérebro. Donut olhou para mim enquanto corríamos. Como é que tu és o James Bond quando se trata de estranhos, mas a senhorita Beatrice podia namorar 3 tipos diferentes ao mesmo tempo, e tu não tinhas ideia? 3 tipos diferentes? Bem, tu eras um deles, então 2, eu acho. Mas por outro lado, são 3 se contares o dono do Angel. Conta como traição quando é com outra mulher? Há tantas nuances humanas que eu não entendo. Claro que conta como traição, eu disse. Pelo amor de Deus. Mas tu estavas sempre a ver aqueles vídeos no teu iPad com as 2 mulheres a rebolar e a limparem-se mutuamente. Teria sido traição se a senhorita Beatrice te deixasse ver? Nós não vamos ter esta conversa agora, Donut. Nós chegamos ao corredor e eu puxei a chopper do meu inventário. Esta seria a primeira vez que iríamos realmente conduzir a coisa. Eu atirei um pedaço de carvão no funil e rezei para que não explodisse em nós. Enquanto nos preparávamos para sair, a masmorra reverberou com um anúncio. Era a atualização diária. Olá, aventureiros! Mais um excelente, emocionante dia! Estamos muito felizes por vos ter conosco, e esperamos que todos se estejam a divertir imenso. Vocês estão realmente a dar tudo, e nós na Borante realmente apreciamos o entusiasmo que estão a dar a esta produção. Eu tenho alguns anúncios. Em primeiro lugar, queremos garantir a todos que resolvemos todos os bugs com as novas sanitas. Tanto o problema de explosão quanto o infeliz problema de sucção com algumas das unidades foram resolvidos. Não há absolutamente nenhuma necessidade de ter medo delas. Aqueles que têm usado os corredores para se aliviar, por favor, parem. Não queremos ter que começar a usar medidas punitivas. Algumas notas de patch adicionais. Adicionamos suporte para todos os idiomas que estavam em falta na nossa biblioteca. Portanto, para aqueles que estão a ouvir isto e finalmente a entender o que estou a dizer pela primeira vez, bem-vindos. Vocês vão descobrir o resto, tenho a certeza. Também com os idiomas, implementamos suporte cruzado total para a fala nativa. Portanto, agora os falantes de mandarim entenderão os falantes de inglês e assim por diante. O debuff de raiva feral agora é curável com uma poção de saúde ou feitiço. E o contágio já não é transmitido pelo ar. Desculpem por isso, Nova Zelândia. Removemos os mobs demônio liquidificador. O nível de dificuldade do mob parece ser muito alto. O coletivo deles fica mais forte cada vez que eles, liquidificam, e depois de eliminarem um grupo de 15.000 crawlers num único dia, fomos forçados a tomar medidas para prevenir um evento de extinção prematura. Tenham a certeza de que eles serão reintroduzidos num andar mais baixo. O chefe de bairro pregador de rua foi atualizado para um chefe de município. Além disso, ajustamos os níveis de força de algumas dezenas de outros mobs, muitos para mencionar aqui. Então, estejam cientes disso. Uma última nota. Muitos crawlers estão a ir para as escadas prematuramente. Mais uma vez, é a vossa escolha, mas é provavelmente melhor para vocês obter o máximo de experiência que puderem. E só para vocês saberem mais tarde, não vos apresentaremos no episódio de resumo se os espectadores não puderem sintonizar o vosso feed. Portanto, se vocês chegarem às escadas 3 ou 4 dias antes de um colapso, vão perder. Isso é tudo por agora. Continuem o bom trabalho, e matem, matem, matem. Nós não vimos o resto do programa, Donut disse. Achaste que estivemos nele? Eu duvido, eu disse. Eu sentei-me no assento de crânio de jacaré. Embaixo de mim, toda a moto retumbou com potencial energia. Tinha pedais como uma bicicleta, mas também tinha um acelerador. Eu tinha que mover a moto a bombear as minhas pernas,
mas assim que atingia a velocidade que queria, eu rodava o acelerador, e a moto fichava essa velocidade. Era uma configuração estranha. O motor embutido no chassis já estava a aquecer. Eu teria que afastar as minhas pernas para não me queimar. Eu suspirei. Eu realmente precisava de calças. Donut saltou para o seu assento no sidecar. Ela começou a lamber a pata enquanto nós acelerávamos pela estrada, a tentar colocar o máximo de distância possível entre nós e aquele bairro. Ponto.